Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre os algoritmos de aproximação. Nós vamos ver uma breve introdução, na verdade, a esses algoritmos, uma introdução até bastante informal do problema, mas para a gente conhecer um pouquinho essa área de pesquisa, essa área da análise de algoritmos que tem umas aplicações bem interessantes no mundo real. Bom, vamos pensar primeiro num exemplo bem simples aqui. Vamos pensar que você trabalha numa lavanderia, tá? Você tem uma lavanderia pequena, você trabalha nelas, você tem três máquinas de lavar, todas idênticas. Dessas máquinas mais modernas, né, com diversos ciclos e por aí vai. E vamos supor que você tem uma montanha de roupa para lavar. Vamos imaginar que você tem, sei lá, 70 quilos de roupa para lavar e que cada máquina comporta 10 quilos, tá? E seus clientes estão com pressa. Então você tem que resolver, você tem que lavar esses 70 quilos no menor tempo possível. Esse é o nosso problema. Então, o tempo que eu vou demorar para lavar o último quilo de roupa tem que ser o menor possível, certo? Por exemplo, se eu pudesse, né, fazer apenas essa divisão, então, já que eu tenho 70 quilos de roupa, 10 quilos por máquina, e são três máquinas, eu posso lavar 30 quilos em paralelo, 10 em cada máquina, certo? Então, no primeiro ciclo de lavagem, né, no primeiro turno, por assim dizer, eu lavo 30 quilos. No segundo turno, lavo mais 30 quilos em paralelo, 10 em cada máquina. 30 mais 30, 60. Sobram 10 quilos, eu ocupo uma única máquina nesse meu terceiro ciclo, né, nesse meu terceiro turno de trabalho. Quanto tempo vai demorar? Depende muito também de quanto é o tempo do seu ciclo. Mas vamos supor que cada 10 quilos de roupa eu consigo lavar em 2 horas, por exemplo. Então, no primeiro turno aqui tem 2 horas, mais duas no terceiro. Ou seja, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Em 6 horas eu teria lavado todas as roupas, certo? Aí depende muito do tempo, tá? Vamos supor que demore 2 horas no meu caso aqui. Vamos complicar um pouquinho mais esse problema. Vamos supor que agora minhas roupas eu não estou mais preocupado com o peso daqueles lotes de roupa. Estou separando minhas roupas em grupos, né, em lotes, e eu não estou mais preocupado com o peso deles. Eu estou preocupado com o tempo que eu vou gastar para lavar cada um daqueles lotes. Mas por que são tempos diferentes, né? Às vezes tem um lote lá que eu separei que só tem roupa encardida, aquelas roupas brancas, né, toda encardida e tal, que demora, tem que lavar, tem que ficar de molho, depois seca. Então, esse lote é um lote que demora muito tempo para ficar pronto. Às vezes eu tenho um conjunto de roupas delicadas, essas roupas aqui eu tenho que lavar rápido, um ciclo mais rápido da máquina. Tem roupas que eu vou secar na máquina, tem roupas que eu não vou secar na máquina, certo? Então, dependendo do tipo de roupa, ela está agrupada em um lote. Então, eu tenho grupinhos de roupa e agora não me interessa o peso delas. Vamos dizer assim que todas elas estão dentro do peso que a máquina comporta. Mas alguns vão gastar mais tempo para ficar limpos do que outros. Esse é o meu problema agora. Então, eu tenho, falando de modo mais formal um pouquinho, eu tenho tempos de processamento distintos para cada grupo de roupa, para cada pacotinho de roupa que eu estou trabalhando. Quanto tempo, então, eu tenho que esperar? Agora não é uma divisão exata mais. Eu não estou dividindo 70 quilos em lotes de 10. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor, então, que eu ainda tenho 7 grupos de roupa, cada grupo com um tempo, né, de processamento, um tempo para ele ficar limpo. Então, o lote 1 vai demorar 4 horas para ficar pronto, o lote 2, 2 horas e por aí vai, certo? Total, 29 horas, certo? Se eu tivesse uma única máquina e eu pusesse em sequência, eu ia demorar 29 horas no mínimo, né, vamos dizer assim, para lavar tudo. Tá? Supondo aqui que eu não preciso esperar para trocar uma quantidade de roupa, né? Eu tiro e já coloco outra, então daria mais ou menos 29 horas para eu lavar tudo se eu tivesse uma única máquina. Eu tenho três, então espera-se que demore menos do que 29 horas. Para ilustrar, eu construí bloquinhos, tá? Para cada um desses lotes. O tamanho do bloco é o tempo, certo? Então o tamanho indica o tempo e o número dentro dele indica o código do lote, né? Lote 1, esse aqui, esse que está em cor preta, 4 horas, tá? O lote 3 demora 1 hora, então tem um bloquinho de 1 por 1, certo? O lote 1 são 4, seria o equivalente a 4 bloquinhos desse, enfileirados. E por aí vai, tá? Olhando aqui, né, o nosso bloco 5, ele demora 9 horas, é o maior bloco que eu tenho aqui. Tá? Então, o maior tempo de processamento é desse lote 5. Esse problema ele tem nome.
ele se chama Multiprocessor Scheduling, ou escalonamento de tarefas em múltiplos processadores, algo assim, certo? É um problema bastante conhecido que veio lá da matemática. Não é nenhum problema que nasceu, vamos dizer assim, na computação. Ele é um caso específico do problema de particionamento de números. Você tem um conjunto numérico e você quer dividir esse conjunto seguindo algumas propriedades. Tá? Então, é um problema de particionamento que foi incorporado aos poucos dentro da computação. Na própria computação, ele tem uma aplicação muito importante, que é em sistemas operacionais. Certo? Se eu tenho hoje, nossos sistemas operacionais são todos multiprocessados, né? Nossos computadores têm, nossos processadores têm vários núcleos, nossos sistemas operacionais têm que lidar com a atribuição de tarefas ou programas de computador a cada um desses núcleos. Então, problemas de multiprocessor schedule é muito comum, acontece o tempo todo no seu computador. Outra aplicação, chegada de navios e aviões. Você tem os portos, você tem os portões de embarque e desembarque. Você tem um tempo para acomodar as pessoas dentro da aeronave. Você tem que tentar minimizar o tempo para atender o máximo de aeronaves possível. Tá? Então, esse é um problema de alocação também. Organização de equipes. Você tem uma equipe de pessoas para trabalhar em algum projeto. Alguns têm mais afinidade com front-end, outros com back, outros com, sei lá, banco de dados e por aí vai. Você tem que dividir as tarefas para desenvolver aquela aplicação na sua equipe. E esse problema tem uma importância histórica muito grande na computação, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Certo? Apesar de ser um problema nascido ali na matemática, né, ele entrou na computação de maneira muito forte, por assim dizer. Ele trouxe uma contribuição histórica para a computação muito importante. Tá, já sabemos então qual que é o problema. O problema é multiprocessor scheduling. Então vamos tentar fazer um algoritmo para resolver esse problema e aplicar esse algoritmo na nossa lavanderia, certo? Primeira versão do algoritmo. As nossas partições, ou os nossos lotes de roupa, né, aquelas partições, aqueles grupinhos, chegam, entre aspas, né, numa ordem qualquer. Como assim chegam? Eles estão lá, eu tenho várias roupas, eu estou pegando o primeiro lote, não estou olhando para que lote eu estou pegando. Não estou me preocupado se ele é o maior, se é o menor. Tá? Só estou pegando aquele lote, numa ordem qualquer. O núcleo do algoritmo é justamente esse segundo tópico aqui. Atribuímos a cada partição à máquina menos ocupada naquele momento. Ou, em outras palavras, a máquina que vai ficar livre mais cedo, a máquina com menor tempo de processamento acumulado. Por exemplo, se a máquina não tem nenhuma roupa atribuída a ela, ela está livre. Se ela tem 1 hora de roupa para lavar dentro dela e a outra tem 2 horas, então essa primeira máquina com 1 hora está mais livre. Certo? Então, essa é a ideia. É o tempo que cada máquina vai ocupar. Eu estou atribuindo aquele lote de roupa à máquina que vai ficar trabalhando por menos tempo. É uma abordagem gulosa, certo? A gula dela está nesse segundo tópico, né, que é escolher a máquina menos ocupada. Então, eu estou indo para a máquina menos ocupada, é uma abordagem gulosa, certo? Visualmente, eu tenho 3 máquinas, A, B, C, e aqui os meus lotes nessa ordem, tá? Então, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 e assim por diante. Chegando nessa ordem aqui. Primeiro lote, 4 horas. Todas as máquinas estavam livres. Atribuí a uma delas. Então, agora a máquina A estará ocupada pelas próximas 4 horas. Certo? Que é o tempo de processamento do lote 1. O lote 2 vai para a máquina 2. Aliás, para a máquina B. Por quê? Porque as outras duas máquinas estão livres. Então, se aqui já tem 4 horas, nas outras duas tem 0. Em ordem, né? Podia escolher a C também, mas eu optei por escolher a B. Estou seguindo uma ordem aqui apenas. Lote 3, 1 hora, vai para a máquina C. Agora, as 3 máquinas têm carga. As 3 máquinas estão lavando roupa. Porém, a máquina C é a menos ocupada. Por quê? Porque ela vai ficar esperando 1 hora apenas para concluir o serviço. Então, o próximo pacote de roupa, né, o próximo lote, é o lote 4, com duração de 5 horas. Como a máquina menos ocupada é a máquina C, eu atribuo a ela. Então, está aqui o lote 4, atribuído à máquina C. Agora, a máquina C se tornou a mais ocupada delas. Então, se eu quero atribuir o lote 5, eu vou ter que atribuir a máquina B, que é a que tem menos coisa para ser trabalhada, né? Ela está ocupada pelas próximas 2 horas apenas. Então, eu atribuo o lote 5, de 9 horas de duração, à máquina B.
Máquina A se tornou a máquina menos ocupada agora. Lote 6 eu atribuo a ela. E ela agora tem um empate, né? A máquina A e a máquina C estão igualmente ocupadas. Estão ocupando aí 4 mais 2, 6 horas. 6 horas de ocupação nas duas, é o tempo que elas vão ficar ocupadas, enquanto a máquina B está ocupada por mais tempo. Ela está ocupada por um total de 2 mais 9, 11 horas. Vamos atribuir então o lote 6, aliás, o lote 7, que é o maior deles, que é o segundo maior, né? Ele tem 6 horas de duração. A máquina, podia ser a máquina A ou C, vamos atribuir a máquina A, certo? Podia ser a C também, mas vamos seguir a ordem aqui alfabética. Então tá, terminei. Atribuí todas as minhas roupas a todas as máquinas. Isso aqui é como se fosse uma fila, né, de espera daquela máquina. Quando ela terminar de lavar o lote 1, ela começa a lavar o lote 2, o lote 6. Quando ela termina de lavar o lote 6, começa a lavar o lote 7 e por aí vai. Se nós olharmos a máquina mais ocupada, que é a máquina A gente vai ver que ela está dando um total de 12 horas de processamento. Então a máquina A vai ficar trabalhando por 12 horas para conseguir lavar todas as roupas atribuídas a ela. Ao passo que a máquina C vai ficar bem menos ocupada. Vai ficar ocupada por 6 horas, metade disso. Certo? É o tempo que cada máquina vai estar ocupado. Para eu concluir, então, o meu trabalho nesse dia, né, eu tenho que esperar 12 horas. Se eu quiser lavar todas essas roupas em um único dia, eu tenho que esperar 12 horas para concluir o meu trabalho. Notem que a soma dessas horas aqui, 4, 2, 1, dá 29. 29 horas. Se eu pudesse dividir esses lotes, eu estou pensando que eu não posso, esses lotes têm que ter esse tamanho fixo, mas se eu pudesse dividi-los, eu gastaria 29 dividido por 3, eu gastaria em média 9, em torno de 9,7, 9,6 e alguma coisa, 9,7 horas para terminar o meu serviço. Como eles são inteiros, então eu poderia pensar em 10 horas, né, arredondando para cima. Eu gastaria 10 horas para terminar o serviço se eu pudesse fazer uma divisão bem justa entre as máquinas. Eu estou gastando 12. Então esse meu primeiro algoritmo não parece ser tão bom assim. Ele não chegou no meu 10, que seria um valor bom para mim. Chegou no 12. Por que isso acontece? Porque esse primeiro algoritmo, ele é aquilo que a gente chama de uma 2 aproximação. É um dos algoritmos mais antigos a trabalhar com esse conceito de aproximação. Ele foi projetado em 1966 e ele garante para você que, no pior caso possível, a solução que ele vai encontrar é até 2 vezes, por isso que é uma 2 aproximação, até 2 vezes pior que a solução ótima. No nosso caso, como a gente sabe que a solução ótima é em torno de 10, ele nos daria uma solução entre 10 e 20 horas. Tá? O que parece algo bem ruinzinho, né? Se eu podia esperar 10 horas, vou esperar 20 horas. No pior caso. Ok, ele não chegou no pior caso. Chegou em 12. Muito melhor do que 20, mas ainda assim pior do que 10. Vamos tentar melhorar o nosso algoritmo. Já que eu falei que ele era guloso, vamos fazer um algoritmo guloso, só que ainda mais guloso, por assim dizer. As partições chegam em ordem decrescente de tamanho. Ou seja, além de ser guloso no sentido de eu escolher a máquina, ele é guloso no sentido de eu escolher que lote eu vou começar a lavar. Eu vou pegar o maior lote, depois o segundo maior, o terceiro maior, e por aí vai. Tá? Lembrando que nesse caso o tamanho é o tempo de processamento. Então, no nosso exemplo ali, vou pegar aquele bloco de 9 horas e ele vai ser o primeiro que eu vou atribuir. O resto do algoritmo é igual. Eu só ordenei. Eu criei um passo adicional de ordenação. O resto é igual. Eu atribuo esse lote, eu atribuo cada partição à máquina menos ocupada naquele momento. Minhas 3 máquinas e agora os meus lotes por ordem de tamanho, de 9 a 1 hora. Tá? 9, 6, 5 e por aí vai. Máquina A recebe o primeiro lote, lote 5. Máquina B o segundo, máquina B o terceiro. Tá? Afinal, as 3 estão livres no primeiro momento. Agora a máquina C é a menos ocupada. Eu vou atribuir o lote 1, que é o próximo da lista, à máquina C. Agora a máquina B é a mais ocupada. Eu atribuo o lote 2 a ela. E ela continua menos ocupada. Então eu vou atribuir o lote 6, que é o próximo da lista, né? Tá ele aqui, ó.
o lote 6, para atribuir a ela também. Agora a máquina B é a mais ocupada. E a máquina A está empatada com a máquina C. Ambas estão com uma carga de 9 horas. É interessante que a máquina A tem 9 horas e um único lote de roupa para ser lavado nela, uma única partição. A C tem 9, mas são duas partições que ela tem que lavar. Sobrou uma partição de 1 horinha de duração, a menos demorada delas. Tanto faz A ou C. As duas estão igualmente carregadas. Vou atribuir por ordem na máquina A. Agora a máquina A e a máquina B estão com a mesma carga. A máquina C está um pouquinho menos. Isso está me dando, somando os valores, 10 horas de duração. No nosso caso, o lote 5 tem 9 horas, o lote 3, 1 hora, 9 horas. Aliás, 10 horas na soma. Legal, cheguei na solução ótima, que era o que eu precisava, porque afinal a ótima seria 9,6, como não tem como dividir, eu arredondei para cima. Resolvido meu problema, em parte. Suponha que o lote 3 tivesse duração de 2 horas também. Se ele tivesse duração de 2 horas, ele estaria na mesma posição que ele está aqui. Certo? Ele seria os 3 últimos lotes da tabela, teriam os 3, 2 horas de duração, não importa a ordem, mas ele poderia estar nesse mesmo lugar aqui. Porque seriam os 3 de menor valor. Se o lote 3 tivesse 2 horas de duração, eu teria atribuído ele ou a A ou a C, independente do tamanho. Por ele ser o último, ele ia ter que ser atribuído a uma dessas duas. Eu iria ter 1 horinha a mais de espera aqui. Ou seja, a minha solução do segundo algoritmo teria 11 horas. Mas, poxa, você não falou para mim que a solução era 10? E seria 10, porque se eu tivesse 2 aqui, a soma seria 30 horas. 30 dividido por 3 é exatamente 10. A solução ótima ainda seria 10. Mas a solução do meu algoritmo seria 1 hora mais lenta do que essa solução ótima. Isso acontece porque o segundo algoritmo é uma 4/3 aproximação. Mais ou menos 1,6 na divisão correta aqui. 4,3 aproximação. No pior caso, ele chega a uma solução que é 4/3 da solução ótima. No nosso exemplo, entre 10 e 13 horas. O que não é tão ruim quanto 20 horas, que seria o caso anterior. Mas ainda, o pior caso anterior, mas ainda falhou em relação ao ótimo, ele não chegou na solução ótima. Por que isso está acontecendo? Para a gente entender por que isso acontece, a gente tem que ver esses algoritmos numa perspectiva um pouquinho mais histórica. O primeiro algoritmo que eu mostrei para vocês é esse daqui, proposto em 1966 por um matemático estadunidense chamado Gram. E o Gram ele estudou o que ele chamou de anomalias no multiprocessamento, no escalonamento no multiprocessor scheduling. O que é uma anomalia para o Gram? Ele observava que se eu mudasse a ordem dos lotes, das partições, o algoritmo não dava o mesmo resultado. E mais, ele observou que em alguns cenários, que não foi o que a gente tratou aqui, mas há cenários que você aumenta o número de processadores, de máquinas, você piora o tempo de execução. Seria o mesmo que eu colocasse uma quarta máquina de lavar, e em vez de 12 horas, eu ter que esperar 14 horas. Então, o Gram observou isso e publicou um artigo com esse título aqui, no qual ele detalha esse problema e propõe o primeiro algoritmo guloso que a gente estudou aqui. 3 anos depois, ele estendeu a ideia, propondo o segundo algoritmo, 4/3, aproximação. E nesse algoritmo, e nesse artigo, ele estudou mais a fundo o problema. E ele começou a observar uma anomalia ainda pior. Parecia que não existia um algoritmo para resolver esse problema. Não chegava, o problema tinha características que não permitia a proposta de um algoritmo eficiente para ele. Pensa bem, a gente não conseguiu pelo guloso, a gente podia tentar um algoritmo de programação dinâmica, por exemplo. Ele chegou à conclusão que talvez a programação dinâmica também não resolveria o problema. Certo? Esse é o ponto. Nessa mesma época, em 71, outro matemático chamado Cook estudou o problema da satisfatibilidade.
Basicamente, você tem uma sentença lógica, uma expressão lógica, e ele verificou que não é possível resolver computacionalmente esse problema da satisfatibilidade. O que seria esse da satisfatibilidade? Seria eu pegar essa sentença lógica e ver que existe alguma interpretação para ela na qual ela é verdadeira. Você pode construir uma tabela verdade gigantesca, se uma linha dela deu verdadeira, aquela sentença lógica é verdadeira. É isso que o Cook observou, que não era possível resolver esse problema. Usando, obviamente, um computador, né, fazendo um algoritmo para isso. O resultado foi provado simultaneamente, embora publicado um pouco depois, pelo Levin, um matemático russo, tá? Tanto que hoje isso aí é conhecido como teorema de Cook-Levin, porque ambos provaram o mesmo teorema de maneiras diferentes na mesma época. Veja a importância desse teorema. Quer dizer, então, que um dos problemas mais básicos que nós temos, porque acho que qualquer pessoa que fez a disciplina de lógica é capaz de pegar uma expressão lógica e falar, não, isso aqui é satisfatível, isso aqui não é. Um problema razoavelmente simples, eles provaram que não é possível resolvê-lo. Eles se basearam em teorias anteriores, lá da década de 40, 50, trabalhos do Alan Turing, trabalhos de Alonso Church, que mostravam que existem modelos de computação, as chamadas máquinas de Turing, que se elas forem não determinísticas, eu não consigo resolver, não consigo concluir, né, se certas funções têm solução ou não. Não consigo decidir se certas funções serão resolvidas. Eles aplicaram esses conceitos na computação. Eles trouxeram para um problema real da computação e mostraram que não é possível resolvê-los por máquinas de Turing determinística. Isso depois virou uma bola de neve, porque em 72, Karp também estudou esse problema da satisfatibilidade e outros 20 problemas, inclusive o de multiprocessor scheduling. Ele provou que, se eu não resolvo o problema da satisfatibilidade, eu não resolvo nenhum outro desses 20 problemas, desses 21 problemas, né? Na verdade 20, né? Porque o 21º seria da satisfatibilidade. Então, se eu não resolvo um, eu não resolvo os outros. E na lista do Karp tinha o multiprocessor scheduling, tinha a partição de números, tinha o cacheiro viajante, tinha o subset sum, que é um caso particular do problema da mochila. Vale a pena pesquisar o artigo dele depois, para conhecer esses problemas. O fato é, esses matemáticos, esses cientistas são pioneiros dentro da computação, por assim dizer. A ciência da computação como ciência, ela estava engatinhando nessa época. E eles deram um salto nessa área que foi gigantesco. Eles pegaram uma ciência de base, que era a matemática, que eram os modelos, os teoremas de Alan Turing e de Alonso Church, uma ciência de base, e pegaram problemas reais, ou seja, uma ciência aplicada, e juntaram ambas. A ciência da computação é isso. Se ela nasceu na década de 40, aqui ela chegou na sua maturidade. Foi aqui que se provou, olha, existem problemas reais que precisam ser resolvidos, mas eu não consigo resolvê-los de maneira exata, porque não é possível. Eu não tenho computadores para isso. Nem naquela época, nem hoje. Eu não tenho um modelo de computação para isso. Por isso os algoritmos de aproximação são estudados. Por isso que é importante conhecer essa área. Às vezes você não consegue chegar na solução ótima, mas você consegue chegar numa próxima dela. Então, às vezes, vale a pena explorar, reduzir esses limites. O problema de scheduling, os algoritmos do GRAM estão entre os melhores que se existe até hoje. Para alguns casos específicos do problema de scheduling, há algoritmos melhores que o de GRAM, mas para o caso mais básico, que é o que ele trabalhou, aquele é o melhor até o momento. Ironicamente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em 2020, marca também o ano do falecimento de Ronald Graham. Ele faleceu em julho deste ano, vítima de um problema pulmonar que ele tinha já há alguns anos. Cook, Levin e Karp ainda estão vivos. Karp ainda, aos 85 anos, é diretor de um centro de teoria da computação. Cook, aos 82, 83, se não me engano, ele é professor na Universidade de Toronto, no Canadá. E Levin emigrou para os Estados Unidos na década de 80 e hoje é professor na Universidade de Boston. Ele é o mais novo deles, tem 71 anos, se eu não me engano. Ou seja, quando ele provou esse teorema, ele era bem novo, ele tinha pouco mais de 20 anos quando se aventurou nessa área de pesquisa. Como eu falei, é uma introdução
básica, né, uma introdução até mais informal do problema da área de algoritmo de aproximação. Espero que eu tenha conseguido apresentar um pouquinho dessa área para vocês. Depois a gente conversa mais a fundo sobre isso. Até a próxima.